Superar talvez seja a palavra-chave na vida de Antônio Carlos Perpétuo. Com uma criatividade incomparável, aliada a uma inteligência invejável, Perpétuo passou a vida inventando coisas. Formado no ITA como engenheiro aeroespacial, Perpétuo chegou a construir foguetes e aviões. Aos 40 anos, teve um insight que a inteligência e outros soft skills, como foco e liderança, poderiam ser ensinados e desenvolvidos. Porém, não da forma tradicional. E assim surgiu a Supera, uma empresa que se propõe a exercitar o cérebro dos alunos, transformando as pessoas de uma forma alegre, criativa e definitiva. Ouça agora o próprio Antônio Carlos Perpétuo contando sua atribulada vida cheia de surpresas e boas ideias. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Nunca é Tarde. Vamos mostrar que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente, começar algo novo, diferente, enfim, novas oportunidades e desafios. E vamos conversar com diversos profissionais de áreas as mais distintas que deram uma guinada na sua vida em algum momento, seja ela pessoal ou profissional, mostrando que não existe um limite de idade para você ir em busca de novas experiências, oportunidades, seja por prazer, necessidade, um hobby, enfim, ou uma visão empresarial. E você que gosta do nosso podcast, siga a gente, né? Clicando aí no YouTube, dando o seu joinha, ou nas plataformas de podcast normais também, tá? E em breve estaremos com uma pesquisa de opinião para poder ouvir vocês, para a gente poder melhorar cada vez mais o podcast. Eu sou Ricardo Mandel, host desse podcast, e hoje temos o prazer de receber de Caçapava, Antônio Carlos Perpétuo, que é formado em Engenharia Aeronáutica no ITA, e depois de pouco tempo descobriu sua veia empreendedora, tendo vários negócios. E em 2006 ele fundou a Supera, uma escola que tem um slogan Ginástica para o Cérebro. Sensacional, quero falar muito sobre isso. Temos a companhia hoje do Rui Cunha e do Eduardo Conde. Então vamos começar, Antônio Carlos. Passar a bola para você fazer a sua apresentação inicial para a gente começar esse bate-papo. Poxa, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, trocando um pouco de experiências, mostrando um pouquinho da minha trajetória. Você falou logo no início que depois do ITA eu descobri a minha veia empreendedora, né? Na verdade, foi um pouco antes. No terceiro ano do ITA, eu construí um carrinho e vendia batata frita na rua. Isso aí foi um escândalo no ITA. Você imagina, aluno do ITA vendendo batata frita na rua. Então, tinha metade dos professores que queriam me matar, mas eu tinha alguns fãs também. E foi engraçado, porque eu nunca havia ficado nem de exame. Nesse primeiro ano do meu carrinho de batata frita, eu já fui para a segunda época direto. Eu falei, não, melhor parar com a batata, senão não vou me formar. O Antônio Carlos, nessa época aí, acho que tinha um engenheiro que virou suco. Também tinha Exatamente. isso. Exatamente, eu fui o engenheiro que tinha virado batata. Isso aí. Então, Antônio Carlos, como é que foi, então, vendendo batata no ITA? Porque o ITA é uma escola emblemática, né? Extremamente Sim. influente no mundo da aeronáutica. Como é que foi estudar lá? Olha, o ITA é uma universidade, é uma faculdade bem complicada, né? Difícil para entrar e difícil para se formar, né? Porque Sim. Você tem um monte de linhas de corte ali, você tem 5 Is que você pode ter, né? Então, se ficou de segunda época, ganha um I. Se ficou com uma média abaixo de tanto, ganha um I. 5 Is ao longo dos anos, você é desligado. Então, não é tão fácil você sair e se formar depois dos 5 anos. Mas é um ambiente muito bacana, né? Agora, é uma coisa que eu faço uma crítica assim, muito grande ao nosso sistema educacional. Ainda bem que está mudando bastante isso, né? Que a gente estuda 20 anos para ser engenheiro, 20, 25 anos. Mas a gente quase que não estuda nada sobre planejamento, inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência interpessoal, que são esses fatores, comunicação, que são esses fatores que vão fazer diferença para o nosso sucesso, né? Muito mais do que o conhecimento técnico. E ainda mais que hoje o conhecimento técnico ele é muito democrático, está à disposição, está ao alcance de todos nós, né? Então, eu acho que o nosso sistema educacional, desde o ensino básico, tinha que mudar um pouco o foco e colocar esses aspectos do desenvolvimento pessoal de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais séria. Que isso que faz diferença.
E depois, ao longo da minha vida, eu tive que me reinventar. Então, quando eu comecei o Supera aos 46, eu não falava em público, eu não fazia palestra, eu não fazia um monte de coisa. Eu tive que aprender, né? Então, se eu tivesse aprendido lá atrás, teria sido mais fácil. Teria ajudado, né? Seria correto a gente interpretar o que você disse como se o ensino do futuro talvez fosse dar um passo atrás no sentido do processo de aprendizado, você não aprender necessariamente o ensinamento objetivo direto, você aprende a aprender e corre atrás do que você quer. Isso, obviamente, sem dúvida nenhuma, mas não é dar um passo atrás, é dar um passo à frente, né? Na verdade. Daqui a muito tempo. É um passo à frente. É mudar um pouco, e ainda mais aqui no Brasil tem muito foco em conteúdo, né? Então, eu até comento em algumas palestras que eu faço, que diferença fez para a tua vida saber se o clima aqui onde a gente está é tropical ou subtropical, se o verbo que você está usando é transitivo direto ou indireto. Essas coisas não fazem diferença nenhuma na nossa vida, né? Seja ela profissional ou pessoal. É conhecimento, é bom, mas a gente não pode abrir mão de outros conhecimentos, de outras habilidades que são muito mais importantes. Então, tem que equalizar um pouco melhor isso, né? E voltando, então, ao seu lado empreendedor, Antônio Carlos, eu falei que você começou depois, mas, na verdade, você começou durante, né? Muito antes. Você quer saber da minha vida empreendedora? Eu vou começar lá do comecinho, então. 6 anos? Cara, Legal. com 6 anos eu vendia fruta na rua. Minha avó tinha um quintal muito grande, muita fruta, e eu vendia fruta. Eu apanhava as frutas lá e vendia. E aí tem uma passagem interessante. Ela tinha 2 pés de fruta do conde. Fruta do conde é uma fruta que dá poucas frutas no pé, né? Então eu ficava ali namorando aquelas frutas, né? Esperando amadurecer. E quando amadurecia a fruta do conde, que ela era bonita, grande, eu apanhava e saía para vender e vendia bastante. Era fácil de vender a fruta do conde, né? E aí teve 2 episódios muito engraçados. Um foi que um dia eu peguei uma fruta do conde e naquela época as quitandas eram botequins, né? Então vendia frutas, verduras e também tinha um balcão para os pingaiados tomar uma pinguinha, né? Lembra disso? Vocês lembram disso? Opa! Aí eu entrei na quitanda de um sujeito chamado Marcos e fui vender a minha fruta do conde. E tinha um pingaiado ali no balcão, o cara estava trêbado. E eu fui oferecer a fruta do conde para ele. E ele não quis a fruta do conde e me xingou, brigou comigo. E eu também eu era espoleta, com 6 anos, mas eu era espoleta, aprontava muito. Aí eu encarei a briga com ele e a gente discutiu. E fui embora para casa. Dali uma meia hora eu saí de novo. Quando eu passo em frente à quitanda, está aquelas portas de loja, né, de aço, a meia porta, assim, só 1 metro aberta embaixo. Eu falei, achei estranho, né? Plena luz do dia agora, à tarde, a quitanda com meia porta. Aí botei a cabeça para dentro e entrei para ver o que estava acontecendo. O bêbado estava morto no chão, deitado, estirado. Ele teve um ataque cardíaco. Putz. O safado do dono da quitanda falou assim, morreu por sua causa, vai puxar teu pé à noite, foi você que matou o bêbado. Oh, meu Deus do céu. Não preciso dizer que ele foi puxar meu pé à noite. Eu lembro até hoje desse sonho. E outra passagem interessante, que foi aí que eu aprendi uma coisa, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre empreendedorismo. No final do ano, deu muita manga, tinha muita manga, tinha muitos pés de manga no quintal da minha avó. Aí eu peguei um amigo meu, falei, vamos fazer uma sociedade aqui, vamos apanhar esse tanto de manga que tem aqui, fizemos uma caixa enorme e saímos vendendo manga pela cidade. Não vendemos uma manga. Ué? Nenhuma. Porque assim como deu muita manga no quintal da minha avó, deu muita manga no quintal de todo mundo. Aí eu aprendi a lei da oferta. Você acaba tendo as experiências na prática, né? Não é na escola, é na vida. Né? E voltando ao empreendedorismo, né? Eu sei que você montou uma empresa de foguetes, né? Em São José. Né? E eu sei que São José dos Campos é um polo, né? Da aeronáutica, teve a Vibras, né? Conta um pouco como que foi isso, como que você teve essa ideia de criar essa empresa? Isso foi logo saindo do ITA? Como é que... Foi logo saindo do ITA. Na verdade, eu me formei em 1985, em dezembro, e é engraçado porque, assim, vou dar um passo atrás na minha trajetória.
Com 15 anos, eu fui estudar na escola militar, na SPSEX, em Campinas. Né? Tá. E aí, aos 17, no segundo ano da escola, eu me coloquei o desafio de tomar uma decisão do que seria a minha profissão, se eu ia seguir a carreira militar ou não. Né? E aí eu tenho um processo de tomar decisão que eu entro num ambiente isolado para me concentrar, ficar focado, pego uma folha em branco, divido ao meio, ponho vantagens e desvantagens e fico lá de uma forma isenta, bem longe do problema, colocando todos os aspectos que envolvem aquela decisão. E aí um dia entrei na biblioteca lá da preparatória e fiquei lá umas 3 horas escrevendo tudo. Então era desde aquele momento que se eu saísse, eu ia ter que fazer cursinho, vestibular, faculdade, arrumar emprego, tudo estava envolvido. Se eu ficasse lá, eu tinha um emprego garantido para o resto da vida, não tinha cursinho, não tinha esse desafio de vestibular, mas também eu sabia exatamente quanto eu ia ganhar dali 30 anos, sabia como seria a minha carreira, minha esposa nunca poderia trabalhar, então eu coloquei todos os aspectos ali. Depois que eu achei que eu tinha exaurido todos os aspectos que a gente podia olhar para aquela questão, eu falei, bom, agora eu vou ler esse papel e vou tomar uma decisão. Eu li o papel e em 2 minutos eu tomei uma decisão. Falei, não vou seguir a carreira militar, joguei o papel no lixo e tomei uma decisão de sair. Então foi a primeira guinada de carreira que eu dei, foi aos 17 anos. Depois de muitos anos, eu fui entender o que estava por trás daquela decisão. E por trás daquela decisão estava uma palavra muito simples, que é a previsibilidade da carreira militar. Era tudo muito previsível. Eu sabia exatamente o que eu ia trilhar. E eu podia até não chegar onde eu queria chegar, eu nem sabia exatamente onde eu queria chegar, mas a previsibilidade, saber exatamente como seria a minha vida, até o final da vida praticamente, toda a minha vida profissional, aquilo me tirava o brilho da criação, do imaginário, do sonho, e aquilo me incomodou muito, então foi a primeira decisão que eu tomei. Depois vim para o ITA. No 3º ano do ITA, eu também parei para tomar uma decisão. O que seria da minha vida profissional? Porque eu entendia naquela ocasião que eu tinha 3 opções. Ou eu seria um engenheiro, ia trabalhar na indústria, ou eu seria um empreendedor, ou eu seria piloto, porque eu já era piloto, então eu podia seguir a carreira de piloto. Aí Você já era piloto por causa do ITA? É isso? Não. Meu pai era dentista e voava aos finais de semana. Então, desde os 5 anos que eu voo com meu pai. Com 17 eu comecei a tirar o brevet, com 18 eu já era piloto, mas eu sempre fui apaixonado por acrobacia, voos em aviões pequenos. Nunca foi muito minha praia avião grande, mas era uma possibilidade, eu podia ser um piloto comercial, né? Era só tirar mais uma carteira ou 2 e isso seria muito tranquilo para mim. Mas aí eu também fiz o mesmo processo. Fui lá para a biblioteca do ITA, eu lembro até hoje, fiquei lá umas 2 horas, coloquei todos os prós e contras de todas as opções, essas 3 opções, e naquele momento eu decidi que eu seria empreendedor. Do que? Eu não sabia, mas eu decidi que eu seria empreendedor. Então, o empreendedor, na verdade, vem lá de trás. E é engraçado que eu não sei de onde, porque a minha mãe é funcionária pública, foi professora, diretora, a vida toda na minha cabeça. Filho, você tem que fazer um concurso público. Até hoje ela fala, ela tem 84 anos, até hoje ela fala que eu devia ter feito um concurso público. E fala para todos os netos. E o meu pai era dentista, mas ele tinha feito CPOR. Ele tinha ficado, acho que, uns 6 ou 7 anos no Exército. E naquela época, 78, ditadura militar ainda, os militares tinham muito status, então meu pai queria que eu fosse militar de todo jeito. Quando eu falei que eu não ia seguir, ficou obrigado comigo uns 2 ou 3 anos. Então, assim, eu fui empreendedor sem nenhum incentivo da família, sem nenhum histórico da família. Também não sei porquê, mas isso aconteceu comigo. Aí me formei. Quando eu me formei, eu já sabia que a opção já tinha sido tomada lá atrás, que era ser empreendedor, só que eu não tinha capital. Então, eu optei por trabalhar no primeiro emprego que tivesse o melhor salário, para eu conseguir, no menor espaço de tempo possível, me capitalizar para começar o meu negócio. E aí, fui trabalhar na Vibras, que era uma fábrica de foguete, né, aqui em São José, que fazia aquele sistema Astros e tal. E eu fui trabalhar no departamento, que era engenharia de qualidade, onde tinham 12 engenheiros. E o engenheiro que sentava atrás de mim, era um conhecido meu também, todos iteanos lá na época, ele ficou ali na minha cabeça durante alguns meses.
Poxa, Perpétuo, que era como eles me chamavam, que é o meu sobrenome. A gente devia montar uma fabriquinha de foguete antigranizo, que esse negócio é muito bom, o pessoal precisa desses foguetes na lavoura de maçã lá no sul. E eu já tinha aquela veia empreendedora. Eu estava buscando algum negócio. Ele falou. Um dia eu virei para trás e falei, ô Pontes, você quer fazer isso mesmo? É bom negócio? É. Falei, então nós vamos fazer. Aí liguei para um amigo meu em São Paulo, que é o que tinha grana. Falei, olha, a gente quer montar um negócio desse. Você banca? Se você financiar, eu e o Ponte, a gente entra com a parte técnica. Ele falou, banco. Pronto. Não preciso nem dizer que o Ponte foi 2 vezes na reunião e nunca mais apareceu, né? Sumiu. E eu toquei negócio sozinho e trouxe um outro amigo depois para me apoiar. Bom, mas aí foi uma novela essa história, porque, para vocês terem ideia, sabe aqueles, quando sai a edição extra do Jornal Nacional, aquele globinho rodando assim, fora de horário, assim? Sim. Eu fui parar lá, na edição extra do Jornal Nacional, por conta desse negócio. Conta isso, Antônio Carlos. Então é o seguinte, para você fabricar um foguete, o segredo é o propelente, é o combustível do foguete, né? Então a gente começou a fazer as primeiras pesquisas numa edícula que eu tinha na minha república, que eu morava numa república ainda. Tinha me formado, mas morava em república, porque não tinha dinheiro. Todo o meu dinheiro eu estava guardando para empreender. Então a gente fazia as pesquisas na edícula. Só que os produtos são produtos controlados, então a gente tinha uma autorização do Exército para comprar esses produtos, mas para fazer as experiências numa zona rural, não lá na edícula, mas a gente não tinha como fazer na zona rural, então a gente fazia na edícula. E tinha um funcionário que eu coloquei lá, e ele ficava durante o dia manuseando, fazendo os corpos de prova, e à noite eu vinha do trabalho e a gente fazia os testes e tal, trabalhava lá até 1, 2 horas da manhã, todos os dias. Até que um dia ele fez uma coisa errada durante o processo e um dos corpos de prova lá, que era um propelente que ele estava fazendo no motor de foguete, se acendeu e aquilo lá não chegou a explodir. Na verdade, foi tipo uma panela de pressão, porque aumentou muito a pressão lá dentro do tubo, estava tampado, e daí explodiu como se fosse uma panela de pressão. Mas foi um barulho terrível. E o meu funcionário se machucou, mas não foi nada assim tão grave, mas se machucou. Mas passou uma pessoa na rua, viu ele pedindo socorro, derrubou o portão, e aí foi aquele bafafá todo. A polícia chegou, e aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, uns 2 ou 3 meses antes, o PT naquela ocasião, e talvez algum outro partido de esquerda, não me recordo, porque eu não sou muito ligado em política, e muito menos naquela época, mas eles haviam mandado comunicado para os seus diretórios, dizendo que eles tinham que fazer algum atentado, alguma coisa para sacudir o país, E isso fez com que a Polícia Federal, o Exército, as Forças Armadas, todos estivessem de orelha em pé, assim, esperando a qualquer momento que fosse acontecer algum atentado, alguma coisa. Quando explodiu lá a minha edícula, que a polícia chegou e viu alguns foguetes, porque eu tinha alguns foguetes prontos, foguetes de concorrência, viu tambor de coisas que eles acharam que era explosivo, eles falaram, achamos a célula terrorista dos partidos de esquerda. Entendeu? E aí, vocês não têm noção, eles isolaram o quarteirão, saiu no Jornal Nacional, o Exército, aí eu tive que fugir. Aí eu liguei para minha advogada, ela falou, rapaz, o negócio tá feio, você vai ter que fugir. O Exército fechou a duta para me caçar, velho. Eu e os 3 caras que moravam comigo, a gente fugiu. Nós ficamos 4 dias fugidos, foragidos, até explicar, entender. Aí, o que aconteceu? Um dos meus sócios lá, que fazia parte do grupo, ninguém conhecia ele, então ele não precisou fugir. E ele foi para o hospital para ajudar a encaminhar o socorro lá do nosso funcionário. Vocês não têm noção. Isso foi mais ou menos 2 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, a polícia cercou o hospital, nem perguntou quem ele era. Levou ele em cana, ficou preso. Ficou lá, preso até o outro dia. Às 3 horas da tarde do outro dia, foi aí que a coisa começou a se esclarecer. Veio um avião de Brasília com 7 policiais federais, cada um especialista num partido político, para interrogar o terrorista da bomba.
Só que eles pousaram no CTA e teve militares do CTA que acompanharam esses policiais. Quando entraram na sala para interrogar o terrorista, os caras viram, não, mas esse cara não é terrorista. Esse cara se formou no ITA, é engenheiro do ITA, trabalha no CTA, não sai em voo. Aí a coisa começou a se esclarecer, mas olha, foi um perrengue, vocês não imaginam. Sufoco até lá, hein? Caramba! Ixi. Bom, aí teve outra coisa, porque todo mundo que mexe com foguete acha que... Acha não, e a coisa é mesmo, é complicada. Então, existe uma série de cuidados quanto ao segredo industrial. Aí a Vibraz achou que eu estava roubando o segredo industrial deles. Não tem nada a ver, porque a gente fazia uma coisa completamente diferente. Aí foi despedido, por justa causa. Falei, bom, agora que eu fui despedido, não tem emprego, agora eu tenho que montar essa fábrica mesmo, né? Aí a gente foi para uma zona rural, fiquei lá 2 anos pesquisando, montamos a fábrica de foguete, produzimos 1.000 e tantas unidades ao longo do primeiro ano. No final do primeiro ano, quando a gente estava começando a ter retorno do todo o capital investido, chegou o ano de 1989, caiu o muro lá de Berlim. A União Soviética tinha a maior e melhor tecnologia de combate às chuvas e granizo do mundo. Então, eles invadiram o Brasil com os foguetes que eles tinham, com os radares específicos, e aí acabou meu mercado. Aí, depois de 1 ano no mercado, tive que fechar a fábrica. Acabou-se a história da fábrica de foguete. E o investidor, seu amigo investidor, ele perdeu gostou, todo o dinheiro. Eu perdi todo o tempo, porque eu investi 3 anos do meu trabalho lá, basicamente 3 anos e tanto, sem ganhar nada, não tinha salário, era dedicação integral, exclusiva. Teve uma época que eu fiquei até quase gago, eu gaguejava para falar, porque eu fiquei muito tempo imerso na pesquisa, dentro do meio do mato, eu e mais uma pessoa ou 2, pesquisando, então não conversava, né? Só trabalhava, olhava, fazia corpo de prova, testava, porque o processo é muito intenso, né? Fazer um combustível de foguete é muito complexo. A gente tinha, depois do final, eram mais ou menos 22 componentes que a gente tinha que adicionar na fórmula, e não é só os componentes, é o processo de fazer, né? Então, tem toda uma sequência, e tinha produtos ali que a gente adicionava, tinha que bater na batedeira a vácuo por 20 segundos. Se batesse 25, se batesse 15 segundos, mudava completamente a curva de queima do propelente. Então, era muito sensível muito o processo exato, de fabricação. Né? Preciso, né? Precisão, extrema precisão. Então, não foi fácil chegar lá, não. E Antônio Carlos, essa coisa esse trabalho com a educação, com o desenvolvimento cerebral, esse suporte à educação que você provê com a sua nova empresa, ele veio logo depois? Você já tinha essa preocupação com você antes? Você já pensava nisso nessa época que você era o Rocket Man e trabalhava com foguetes? Como é que foi esse processo de se tornar Nada disso. Isso é uma outra história, que não tem nada a ver com a primeira. Um educador entre o foguete e a escola Supera, ginástica para o cérebro, eu tive uma rede de lojas de varejo. Então, depois do foguete, por razões que, se eu for contar aqui, vai ficar mais complicado ainda, porque um pouco antes de eu montar a fábrica de foguete, eu já tinha montado uma fábrica de calçados. Pulei essa história, e dessa fábrica de calçados eu fiquei com uma loja. E aí, quando o foguete foi para o vinagre, eu dei foco nessa loja, e aí expandi, criei uma rede com 7 lojas de varejo, fiquei 15 anos no varejo. Mas eu tinha um desejo muito grande de empreender com algo que fosse inovador. Eu sempre tive essa vontade. Falar, poxa vida, o foguete era inovador, mas não deu certo. Agora eu estou aqui no varejo. O varejo é muito bacana, é um segmento muito dinâmico. Eu gostava muito de marketing, fazia muita propaganda, televisão, rádio. Mas depois de um tempo, depois de 10 anos aquilo lá já perdeu o desafio, sabe? Deixou de ser desafiador para mim. Eu queria alguma coisa nova. E eu tinha pilhas de pequenas empresas, grandes negócios, né? Pesquisando. O que eu vou montar? E nada me atraía. Mas, ao longo desse período, eu tinha definido que a área de educação seria uma área muito interessante, né? Porque ela
é uma mola transformadora de vida, né? E transformadora da sociedade. Então, aquilo me atraiu muito. Mas confesso que eu não tinha a mínima noção do que fazer. Até que chegou um ponto que eu dei um stand-by nisso e falei, não, eu vou focar no meu negócio, porque eu não estou achando nenhuma ideia e está difícil para eu entender para onde que eu vou caminhar. Aí passou 2 ou 3 anos, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi com o meu filho. O Vinícius, na época, tinha 9 anos, era o meu filho mais novo. E aí ele começou a apresentar dificuldade para estudar. No fim, a gente entendeu que ele tinha TDAH, então não conseguia fazer tarefa, não conseguia estudar para as provas. E aí eu fui fazendo tudo aquilo que normalmente um pai faz, né? Põe um psicólogo, ambiente mais propício, isolado para estudo, disciplina um pouco mais rígida e psicopedagogo, mas nada estava resolvendo. E aí comecei a pesquisar o que será que pode ajudar, né? E nessa busca, eu conheci o ábaco, que, na verdade, naquela época eu chamava de soroban, que é aquele instrumento de cálculo oriental, não sei se vocês conhecem, aquele que faz umas continhas assim com os dedos. Vocês conhecem esse instrumento? Sim. Sim. Tá, é que não tem nenhum aqui para mostrar, senão eu já colocava aqui. E aí eu conheci isso, comecei a pesquisar e entendi que, de fato, aquilo poderia ser uma solução para o meu filho. E quando eu entendi que aquilo podia ser uma solução para o meu filho, aí foi assim, num estalo de... Quando eu conheci o ábaco, que eu entendi que era a solução para o meu filho, deu um estalo na hora, eu falei, caramba, mas aqui pode estar o grande negócio que eu sempre quis montar na área de educação. E aí eu fui a campo. Me aproximei da colônia japonesa, conversei com muitos professores de ábaco, de soroban. Normalmente eram japoneses que tinham trazido a prática do Japão há 20, 30 anos, e a prática era muito restrita à colônia, muito restrita aos descendentes, né? Mas aí eu fui a campo, conversei com eles, conversei com um monte de aluno, e me encantei com os resultados. Resultados, assim, transformadores de vida, né? Crianças que tinham dificuldade de aprendizado, que superaram completamente, crianças que já eram muito inteligentes, que passaram em medicina na USP sem cursinho. Falei, caramba! Aí eu fiz Aí, antes de começar a aplicar no meu próprio filho, eu já fiz um plano de negócios e já comecei a pensar no negócio. E aí, do plano de negócios, eu também não tinha capital para bancar isso aí busquei um outro sócio investidor, depois eu comprei a parte dele, e aí montei esse negócio. Foi assim, fiz uma pesquisa, montei plano de negócios, aí tinha todo lá um cronograma, até tal data eu tenho que terminar meu plano de negócios, até tal data eu tenho que achar um investidor, até tal data eu tenho que contratar os professores, tenho que achar o ponto, e aí foi uma jornada, né? Então, hoje a empresa tem 18 anos, graças a Deus foi um sucesso. Eu passei 10 anos sem saber como é que eu ia chegar no final do mês, como é que eu ia pagar minhas contas no final do mês. O negócio não foi fácil. Perpétuo, conta aí. Você aplicou isso com seu filho ou não? Sim, sem dúvida. Não só o meu filho, como os outros dois, foram os primeiros alunos, né? Então, quando eu comecei a escola, que a gente inaugurou a escola, Ginástica para o Cérebro, eu sabia que o risco era gigantesco, porque era uma coisa inovadora, pouco se falava em exercitar o cérebro, em neuroplasticidade na época, e eu pensava assim, caramba, se der certo vai dar muito certo, mas se der errado vai dar muito errado. Então, por isso que desde o início no plano de negócios, eu já tinha contemplado a expansão pelo sistema de franchise, porque se desse certo, eu tinha que ser veloz para manter a liderança de mercado, né? E aí eu coloquei lá, abri a primeira escola, eu lembro que eu conversei com os meus professores, eu falei, será que vai ter algum maluco que vai se matricular aqui nessa escola? O que os caras vão pensar quando passarem aqui na fachada e olhar, supera a ginástica para o cérebro? Será que os caras vão achar que é coisa de doidos? E assim, era uma interrogação, mas foi um sucesso, foi muito bom. Lógico, no começo foi difícil, no começo a gente fez muita divulgação em escola pública. Eu lembro que no primeiro ano a gente queria movimentar a escola, né? Então o que a gente fazia? Ia para a escola pública, dava uma bolsa de um mês para todo mundo, entrava na sala de aula, explicava, os alunos ficavam doidos para fazer aquilo lá. A gente enchia a escola, depois de um mês todo mundo ia embora, porque não tinha dinheiro para pagar mensalidade, mas movimentava, né? Pois é. E tinham professores, ou você era o professor? Não, eu nunca dei aula.
Então, olha que interessante. aí é uma coisa interessante, né? Então, vocês sabem que todo mundo fala isso, né? Várias pessoas dizem isso, que para a gente criar alguma coisa inovadora, a gente, na verdade, não pode ter um envolvimento muito grande na área, porque a gente já tem um monte de preconceitos e a gente não consegue quebrar paradigma. Então, foi muito interessante, porque eu nunca fui educador. Eu era engenheiro aeronáutico, sempre gostei de voar, construir avião, mas era empreendedor. Zero área de educação. Talvez se eu tivesse alguma conexão com a área de educação, eu não tivesse feito isso. Eu acho que não. Porque eu não sabia o tamanho dos desafios, eu não sabia conceito nenhum. E durante o processo foi assim, muito intuitivo, isso que foi engraçado, porque primeiro que a primeira ferramenta nossa era o Abaco, e a gente tinha que aprender a trabalhar com o Abaco. Aí eu fui conversar com os professores lá, com os japoneses, e todos eles falavam assim para mim, não, a gente te ajuda, a gente te ensina os seus professores, porque isso é muito legal, porque vai manter a nossa cultura viva. Bacana. Aí contratei os professores, comecei a ligar para tudo quanto é professor de Soroban, da japonesada, todos eles me falavam a mesma coisa. Sim, ensino sim. Não tem tempo, não tem tempo, não. Todos não tinham tempo, e era janeiro, era férias, eles não tinham aula. Eu falei, mas como que vocês não têm tempo? Vocês estão em janeiro, vocês não têm aula, não tem tempo, não. Rapaz, bateu um desespero, eu falei, estou lascado, agora eu estou lascado, eu tenho que começar a inaugurar a escola daqui um mês, não tenho nenhum japonês que quer me ensinar. No fim, uma professora lá, muito amiga minha, que foi presidente da Associação do Soroban do Brasil durante muitos anos, ela me ligou e falou, tem uma japonesa que se você pagar a din-din para ela, pagar bem, ela vai. Aí foi a minha salvação, achei essa japonesa, paguei o olho da cara para ela, ela ficou um mês aqui treinando os meus professores. E aí foi um processo. Porque no comecinho da escola, a gente desenvolveu as apostilas para trabalhar o Abaco. E aí que é interessante a quebra de paradigma, e eu não tenho envolvimento nenhum na área. E aí eu queria mais coisas. O que o Abaco desenvolve? O Abaco desenvolve foco, concentração. Mas eu queria alguma coisa que desenvolvesse pensamento lateral, criatividade, autoestima, autoconfiança. E aí aí esse é um trabalho meu. Eu pesquisava, e eu entendi que jogos seria uma coisa muito interessante. Aí trouxe os jogos para a metodologia. Depois, exercícios lógicos, trouxe os exercícios lógicos para a metodologia. Depois, as dinâmicas em grupo, trouxe as dinâmicas em grupo para a metodologia. Então, na verdade, hoje a metodologia, eu não inventei nada. O meu único mérito foi agregar algumas ferramentas que são sinérgicas e complementares. E, com isso, se tornou uma coisa muito transformadora. Para vocês terem uma ideia, é até engraçado falar. O que eu vendo, né? O que a nossa escola faz, a nossa metodologia faz? Desenvolve foco, concentração, raciocínio lógico, pensamento lateral, coordenação motora, autoestima, autoconfiança. E todas essas coisas, todas essas habilidades, são difíceis de serem tangibilizadas. Você não consegue tangibilizar, medir isso exatamente. Você até consegue por meio de testes psicológicos, mas são complexos e depende muito do seu estado naquele dia. Se você não está muito bem, pode até dar um resultado pior. Mas nós já treinamos mais de 250 mil alunos e nunca tivemos nenhum PROCON, nenhum reclame aqui quanto ao resultado da nossa metodologia. Isso é fantástico, gente. Isso é muito forte. Antônio Carlos, eu queria saber muito um posicionamento seu. Eu, enfim, fui no teu site, dei uma olhada, achei extremamente interessante. E acho que ninguém mais do que você hoje, por causa do teu negócio, sabe os problemas que são enfrentados por todo mundo, principalmente pela juventude, em relação às novidades da tecnologia, né? Redes sociais. Então, a gente tem aí crianças e jovens cada vez mais com problemas de atenção e esses efeitos na autoestima, enfim, toda, né, essa história relacionada a ficarem focados nos jogos, no telefone, enfim,
falta de sociabilidade. Então, acredito que muita gente procure você ou não, ou como parte do motivo que procuram a sua escola, para trazer o jovem de volta para o mundo real. Existe isso? Existe bastante isso. Existe. Não que essas tecnologias todas não sejam muito benéficas, elas desenvolvem muitas coisas, né? Sim. Mas você deixa algumas lacunas, né? Mas tem um lado negro, né? Tem desenvolvidas, né? Então, aí a metodologia ajuda bastante nisso. A gente consegue, assim, a gente tem alunos de 5 anos até alunos de 100, 110 anos. O ano passado morreu nossa aluna mais idosa, tinha 114 anos. Nossa! Porque a molecada, o jovem, eles buscam desempenho, né? Desempenho escolar, de desenvolver as habilidades emocionais, socioemocionais, interpessoais, né? Os adultos é melhorar a empregabilidade, melhorar o desempenho no trabalho. E os idosos é envelhecimento saudável. Então, para vocês terem ideia, 60% dos nossos alunos têm mais de 50 anos. Eu tenho, hoje, em torno de 8 mil alunos com mais de 80 anos, né? E agora a gente está terminando uma pesquisa com a USP, uma pesquisa parruda, que tem 2 anos e meio que a gente está fazendo, junto com os maiores pesquisadores da USP na área do desenvolvimento cognitivo. E a gente está fazendo uma pesquisa com os idosos. Então, a gente tem lá 80 idosos que fizeram a metodologia por 1 ano e meio, 80 idosos, que é um grupo de controle ativo, que eles receberam uma metodologia genérica, que não tem nada a ver com o estímulo cognitivo, e 80 idosos que não fizeram absolutamente nada. E a gente fez um teste no início, 6 meses, 12 meses, 8 meses. Agora eles terminaram a estimulação e daqui 4 meses, mais ou menos, a gente vai fazer a última testagem, que é 6 meses pós o término do curso. E essa pesquisa ela vai conseguir pontuar para a gente tudo aquilo que a gente conseguiu mudar, transformar e de evolução na vida dos nossos alunos nessa faixa de 60 a mais. Então, é muito interessante. Mas eu queria comentar aqui com vocês, que eu acho que é o tema do podcast, né? Que é a reinvenção. Né? Então, é importante entender que eu comecei o Supera aos 46 anos. Foi o start. A primeira ideia que surgiu, hoje eu tenho 63, mas a ideia começou aos 46. E aí, eu já estava num momento de vida assim, estável, estabilizado. Eu não trabalhava mais sexta, nem sábado, nem domingo. E aí, quando eu comecei o Supera, e eu acho que isso é importante, eu me coloquei um desafio e coloquei assim, eu converso muito comigo mesmo. E eu conversei muito comigo e disse o seguinte para mim mesmo: agora você volta a ser um jovem de 20 anos que vai ter que se reinventar e vai ter que fazer tudo o que for preciso ser feito. Dane-se se você não sabe, dane-se se você não gosta, dane-se se você não quer. Você vai fazer tudo o que for preciso ser feito para esse negócio para frente. E aí eu me reinventei dentro desse conceito. Então, se a gente coloca esse desafio e se a gente, de fato, faz tudo o que for preciso ser feito, então, precisava falar em público, fui aprender. Precisava dar palestra, fui dar. Precisava dar entrevista, eu fui até no Jô Soares, eu fui num monte de programa de televisão, fui na Eliana, fui na Ana Hickman, fui no Jô Soares. Eu nunca tinha de nada disso. O dia mais tenso da minha vida foi o dia que eu sentei ali na poltrona do Jô Soares, velho. Porque o troço ali não é mole, não. Oh, que interessante. Então, se é para fazer, vou fazer. A gente chega lá, né? Agora, a gente não pode chegar nessa fase de 46, 50, 60 e falar, já estou velho para isso, não gosto daquilo, isso não é para mim. Não, lógico que é. E agora, aos 58, eu me reinventei de novo. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas aos 58 eu me reinventei de novo. Dei uma guinada na minha vida de novo. E é assim que é, e é assim que a gente precisa ser. A gente precisa ter o espírito livre. Eu acho importante ter o espírito livre. Importante não matar a nossa criança interior. Você tem que ter a sua criança interior viva sempre. Porque se você mata a sua criança interior, se você não tem espírito livre, e se você não se dispõe a sair da sua zona de conforto, você está morto, né? Você está morto. E aí o que resume isso é o seguinte: seja protagonista da sua vida.
É protagonismo. Não adianta querer levar uma vida como se estivesse numa sala de cinema assistindo o filme. Vai passar um monte de coisa, você não vai fazer nada, não vai realizar nada. E eu conheço um monte de gente assim. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, até meio parente, 72 anos, se lamentando que a minha vida não foi o que eu queria que fosse, porque ninguém acreditou em mim, porque ninguém me apoiou, porque eu tinha um monte de sonho. Eu falei, meu amigo, o sonho era seu. Como é que você queria que as pessoas apoiassem o teu sonho? É você que tem que acreditar no teu sonho e correr atrás. Mas as pessoas se colocam no papel de vítima, né? E aí, quando você se coloca no papel de vítima e deixa o protagonismo... se colocar como vítima. Não, eu comentei que é mais fácil as pessoas se colocarem como vítima do que assumirem a responsabilidade. É mais confortável, Exatamente. Né? Muito mais, né? Uma coisa que desponta... Só que o resultado não vem depois, né? Desculpa, pode falar. É muito mais tranquilo, muito mais fácil, só que depois o resultado não vem, né? Sim, depois você chega lá Porque enquanto você é jovem, você ainda tem aquela esperança, as coisas vão acontecer, né? Eu não preciso fazer que as coisas vão acontecer. Quando você chega numa certa idade, você fala, porra, não aconteceu porra nenhuma e não vai acontecer, né? E agora não dá mais tempo de eu fazer. Esse que é o pior. Mas dá tempo. Em qualquer idade, dá tempo. É que a pessoa já é uma vítima, ela não é protagonista. Então, ela usa até esse aspecto do tempo e da idade como mais uma desculpa para ela não se mexer, né? Eu acho que uma coisa que desponta muito forte aí no que você está falando é o autoconhecimento, né? Porque eu entendo, meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, despontam as outras características, que é a sua forte capacidade de planejamento, você sempre sentou e planejou, como você fala, conversar comigo mesmo, para mim me conhecer, para entender as minhas limitações e as minhas vantagens e trabalhar aonde o que eu devo desenvolver para chegar num determinado ponto e saber para onde que você quer ir. Né? Você falou, vou para o quarto, sento lá e de lá eu saio com uma solução. Então, acho que é muito importante, né, as pessoas desenvolverem essa conversa consigo mesmas, né? Muitas se veem distraídas por diversas coisas ou não conseguem ter esse contato, né, com o seu próprio eu, né? Vamos dizer importante, assim, né? É importante. Eu acho que eu nasci um pouco com essa habilidade de uma forma assim meio por acaso, né? Lógico que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, fui estudando, muitos cursos de autoconhecimento, eu gosto bastante, leio bastante. Então, é muito importante que a gente vai evoluindo, vai melhorando, né? Isso foi importante para mim também nessa etapa de vida agora, porque quando eu fiz 58, eu dei uma nova guinada, que mais ou menos é o seguinte. Eu acho interessante comentar isso aqui, porque eu acho que é legal. A gente deve ter muita gente, né, nessa nossa faixa etária aqui, ouvindo, né? Então, acho que pode ser interessante. Uma vez eu vi um filósofo dizendo o seguinte, que ele não tinha medo da morte, desde que fosse uma morte bem morrida. Aí perguntaram para o cara, mas que raio de morte bem morrida é essa? Ele falou, é simples. Uma morte bem morrida é quando você teve uma vida bem vivida. Então, se a sua vida foi bem vivida, pode morrer sossegado que vai estar tudo certo. E é engraçado que até antes mesmo de eu ver isso, de eu ouvir, eu sempre fazia esse exercício. Uma vez por ano, mais ou menos, normalmente quando eu ia entrar de férias, uns 2, 3 dias antes, eu começava a preparar minha mente para as férias. E aí, nesse processo de preparar minha mente para as férias, eu revisitava a minha jornada de vida. Então, eu ia lá desde os 5 anos, as minhas primeiras lembranças, e venho trazendo para cá, venho olhando para tudo que eu fiz na vida, né? E eu sempre gostei do que eu via. Errei pra caramba, arrisquei, fiz merda pra cacete, mas tô feliz com o que eu vejo, tô feliz com a minha jornada, né? Não tenho frustração, tá tudo certo. E aí, quando eu fiz 58, eu me coloquei o seguinte desafio. Daqui 10 anos, eu quero continuar olhando para a minha jornada, continuar gostando do que eu vejo, para continuar podendo ter uma morte bem morrida. E aí eu falei, o que eu tenho que mudar daqui para frente, para nos próximos 10 anos eu viver tudo aquilo que eu queria viver. E aí eu tomei algumas decisões. Primeiro, tirei o pé do acelerador. Eu falei, agora meus filhos é que vão tocar a empresa. Se quiserem, se não quiser, eu vou vender a empresa, eu vou terceirizar, vou profissionalizar a empresa. Porque o ritmo era muito grande, eu trabalhei muito, sábado, domingo, feriado, foi uma epopeia, né?
Aí chegou num ponto que eu falei, não, tudo bem, até aqui fez sentido. Daqui para frente não faz mais sentido trabalhar tanto, né? E isso está muito ligado também numa definição de riqueza que eu vi uma vez, que eu achei muito interessante e não esqueço nunca mais. O cara falou que a riqueza de uma pessoa é a soma de 3 coisas. O dinheiro que ela tem para fazer o que gosta, o tempo que ela tem para fazer o que gosta e a saúde que ela tem para fazer o que gosta. Aos 58, a minha escassez não era mais o dinheiro, a minha escassez era o tempo e a saúde. Está acabando. Então, a consciência da finitude da vida chega, velho. Uma hora chega. Você fala, não vou durar para sempre, não vou viver até o 100. Então, calma lá. O tempo está... Daqui a pouco acaba, a saúde daqui a pouco não é mais a mesma. Então, agora vamos mudar e vou fazer tudo que eu queria fazer, que eu não tive tempo de fazer, e vamos curtir essa vida, né? Então, eu dei uma guinada, e é por isso até que eu brinquei. Eu quero que ninguém saiba nem que eu vivo, porque eu estou curtindo a vida agora. Eu não quero... Você falar de trabalho comigo, ninguém consegue fazer um almoço de trabalho comigo, ninguém consegue fazer uma reunião de trabalho comigo. Chega, agora eu estou curtindo a vida. E tá certo, é isso aí. Ô, Antônio Carlos, você falou uma coisa muito interessante, né? Que realmente o tempo, eu acho que hoje ele é um dos grandes luxos que a gente tem na vida, né? A gente ter o tempo para a gente fazer aquilo que a gente quer, né? E, pessoal, vocês que estão aí ouvindo essa história incrível com o Antônio Carlos Perpétuo, aprendendo muito, com certeza. Não esqueçam de seguir a gente, né, no YouTube, nas plataformas de podcast, dê o seu joinha, isso é muito importante para a gente. E, claro, compartilhar, né, os nossos podcasts com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, com pessoas que possam se beneficiar dessas informações que a gente traz nos nossos episódios. Tá? E não esqueçam de mandar feedback para a gente fazer programas cada vez melhores, né? Lembrando que o Nada de Pânico ele é publicado semanalmente, então a gente sempre tem uma grande história, um grande exemplo de vida aí para inspirar as pessoas. E, Antônio Carlos, voltando para você agora, antes da gente entrar nessa nova fase de vida, com mais tempo, com mais tranquilidade, olhando um pouco para trás, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Ou em vários momentos? Olha, é engraçado, rapaz. Eu nunca entrei em pânico. Eu vou te falar que eu passei momentos assim muito delicados, muito delicados mesmo. Mas eu nunca deixei de ter uma noite de sono, sabia? Porque eu sempre usei muita inteligência emocional. Então, o problema é para o dia seguinte. É assim: se você pode fazer alguma coisa para resolver o problema, faça. Se não pode, relaxa. Esse problema só vai voltar a existir o dia que você pode resolver. Então, não adianta, né? Então, quando a coisa estava muito difícil, eu falava, bom, eu tenho que dormir, porque esse problema é um problema para amanhã cedo. Então, eu conseguia dormir. E até tem uma coisa engraçada. E eu falo isso para meus franqueados, e eu fiz isso mesmo várias vezes. Quando eu estava no fundo do poço, que não tinha mais dinheiro nenhum, não tinha mais empréstimo de banco, não tinha mais onde buscar recurso para pagar as contas, eu falava, ferrou, né? Para onde que eu vou agora? Agora eu vou quebrar, né? Aí sabe o que eu fazia? R$2. Jogava na Mega Sena. E eu falava, bom, tá resolvido. Eu vou ganhar essa porra desse prêmio. Aí eu dormia 3 dias como um milionário, velho. Eu dormia 3 dias que não tinha problema, porque eu vou ganhar na Mega Sena. Nunca ganhei, mas eu dormia 3 dias que nem um anjo. Mas, Antônio, uma coisa que me chamou a atenção quando você falou no início, eu acabei vendo que foi a sua vida inteira, que é o desejo da imprevisibilidade dos negócios e da vida, né? Sim. Isso é uma coisa interessante, porque depois que eu atingi o sucesso, né? Aí muitos amigos falavam assim, não, mas você sempre quis ficar rico. Não que eu acho que eu seja rico, não sou não. Mas muitos amigos falavam assim, não, você sempre quis ficar rico. E isso começou a me incomodar, porque eu nunca quis ficar rico, na verdade. O dinheiro nunca foi uma coisa que me movesse. Nunca fui ligado no dinheiro, né? E aí, um pouco antes dos 58, lá pelos 54, isso começou a me incomodar um pouco. Daí eu fui fazer alguns cursos. Fui lá para a montanha, fiquei lá uns 3, 4 dias em retiro espiritual, fazendo umas meditações. E o meu primeiro objetivo era descobrir o que me movia. E aí foi muito engraçado que no primeiro dia, na primeira meditação de 2 horas, às 5 da manhã até às 7 da manhã,
em jejum, eu matei a charada. E o que me movia não era o dinheiro. O que me movia, eu descobri ali naquele momento, criar coisas novas, inovar, criar. E é isso que é a mola do empreendedor. O empreendedor, na verdade, lógico, tem exceções, tem alguns que são movidos a dinheiro, mas muitos empreendedores eles são movidos pela energia e pela vontade de criar coisas novas, né? E é isso que me move. Foi muito revelador para mim isso. Foi muito, muito gostoso eu entender que o que me envolvia era isso mesmo. Antônio Carlos, e para você, o que é sucesso? Sucesso? Bom, primeiro que eu acho que a gente não tem que estar muito ligado nessa questão de sucesso. Eu acho que muito antes do sucesso vem a felicidade, né? E a felicidade é um estado de espírito. A felicidade não está ligada a nenhum objetivo, a nenhuma conquista, a nenhuma realização, a nada disso, né? É um estado de espírito, é uma forma de encarar a vida. Então, eu sempre fui feliz, mesmo quando eu era duro. Eu lembro quando eu casei, eu tinha um Chevette podre, todos os para-choques amarrados com arame, era no comecinho da fábrica de foguete. O assoalho do passageiro tinha um buraco desse tamanho, assim, que você enxergava o chão. E aí, no dia do casamento, eu parei o meu carro na frente da casa da noiva, não sei por qual razão, e deixei lá. E aí começaram a chegar alguns parentes dela lá e falei, quem é esse carro? É do jardineiro? Não, é do noivo. Mas eu era feliz do mesmo jeito. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar é felicidade. Agora, o sucesso é muito pessoal, né? É buscar aquilo que você deseja para a tua vida. É buscar aquilo que você sonhou. Então, por exemplo, eu, desde muito pequeno, ali pelos meus 13, 14 anos, eu tinha um objetivo de vida. Engraçado que nessa idade eu já tinha um objetivo de vida. E sabe qual que era o meu objetivo de vida? Era proporcionar para os meus filhos o mesmo que ou mais do que os meus pais haviam me proporcionado. Então eu não queria andar de marcha ré. Então esse sempre foi o meu objetivo. Meu pai era dentista, minha mãe era professora, diretora, classe média, então tinha um padrão de vida mediano. Mas eu falava, eu não quero voltar de marcha ré. É daí para frente. E daí para frente eu fui. Né? Mas já era um objetivo. Então, eu tenho sucesso, porque eu consegui esse objetivo. Então, o sucesso é conseguir aquilo que você tem como objetivo. Muito diferente desse sucesso que hoje não é sucesso, né? Hoje é você criar um avatar, criar uma máscara, colocar nas mídias sociais, Instagram, etc. Aquela pessoa não é você, aquelas realizações não são tuas, e aquilo lá é um avatar. Né? Isso aí não é sucesso, isso aí é uma máscara, isso é uma bobagem muito grande. Tanto é que eu não estou em mídias sociais por isso mesmo, porque eu não quero saber o que ninguém faz, não estou preocupado com o Instagram de ninguém, e não coloco nada no meu, porque eu não quero que ninguém saiba o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é para mim, é para minha realização. Dane-se o que vão falar, não quero nem saber o que falam, entendeu? Ô Perpétuo, tem muita gente que confunde, então, sucesso com felicidade, né? Eu costumo dizer que querer ter tudo o que a gente quer não é felicidade, isso é sucesso. É uma forma de definir. E felicidade seria querer bem tudo que você tem, exatamente. Aí seria felicidade. É mais ou menos o que você falou aí. Mas diga uma coisa, você tem uma experiência de vida enorme, muita coisa aconteceu. Diga uma coisa, você teria feito diferente alguma coisa agora, você olhando para trás, de tudo isso que você já viveu? Não. Com certeza, algumas cagadas eu não teria feito. A história do foguete seria uma delas? Eu não sei se isso aí serviu como aprendizado para frente. Sabe que não, porque tudo você tira um aprendizado, né? Então, é assim, talvez se eu não tivesse passado por todos aqueles aprendizados, por todos aqueles reveses, por todas aquelas experiências, eu talvez não tivesse conseguido fazer com que o Supera chegasse onde chegou. Então, tudo tem uma razão, tudo tem uma conexão. Eu acho que está tudo certo, né? O universo, Deus, qualquer coisa assim, eu não sei a crença de cada um, mas eu acho que está tudo certo. Eu não mudaria nada da minha trajetória, né? Nada. Passei por alguns momentos muito difíceis, por exemplo, aos 37 anos eu fiquei viúvo com 2 crianças pequenas,
A minha esposa morreu no acidente, no nosso avião. Eu estava no helicóptero com a cineasta que estava filmando. Eu tinha uma menina de 8, um menino de 6,5. Então, eu passei por algumas tragédias pessoais, mas, por exemplo, um mês depois eu estava voando de novo, participando de campeonato de acrobacia, eu fazia acrobacia, ela também. E ela morreu fazendo uma manobra lá. Não parei de voar. Então, passei por alguns revés, sim, com certeza, mas tudo faz parte da nossa vida, eu acho, né? E eu acho que não é nada, não. Perpétuo, de novo aqui, complementando uma coisa que eu falei no meio do nosso papo aqui, algumas coisas que realmente se destacam, né? Eu acho que a sua postura diante da vida foi um fator assim chave para esse sucesso nos seus empreendimentos e a sua rápida recuperação naqueles que não deram muito certo. Né? Então a gente vê resiliência, a sua capacidade de autorrecuperação, esse autoconhecimento, né? Essa ligação que você tem consigo mesmo, o planejamento, que você está sempre planejando, sempre nunca parando, né? Isso, você já pensou em transformar isso num negócio? Acho que eu sei a resposta, mas eu queria ouvir de você. Assim, eu tenho um diretor que todos os dias ele me enche a paciência. Você tem que escrever um livro da sua vida, você tem que escrever um livro, saber. Eu não vou escrever livro nenhum. Eu até poderia transformar isso tudo no negócio, porque é muita moda isso, né? Tem muito empresário bem-sucedido, 10 vezes, 100 vezes mais. Material nem precisa, você já é natural da pessoa, sim, né? Você pode chegar e falar. E aí eles empreendem, né? Escreve livro, cria conteúdo, tá? Eu não quero saber disso mais, porque o meu negócio é tempo para fazer o que eu curto mesmo. E agora eu estou curtindo outras coisas. Por exemplo, olha aqui, ó, aqui, ó. Fiz uma tatuagem aos 63 anos de idade, ó. Nunca tinha tatuado. Eu falei, eu vou fazer uma tatuagem. Aos 63 eu fiz uma tatuagem. Aí. Você quer definição? Outro dia eu estava... Porque às vezes eu trabalho, né? Toda segunda-feira eu vou para a empresa, faço reunião com os diretores, eu trabalho lá umas 2, 3 horas toda segunda-feira. Aí, numa segunda-feira, eu estava tocando uma música no rádio. Eu falei, caramba, essa música tem tudo a ver com a minha fase de vida. Aí tocou a segunda música, eu falei, caramba, tem tudo a ver de novo. Aí as duas músicas eram Maluco Beleza e Metamorfose Ambulante. Então eu defino a minha fase como fase Raul Seixas agora. Toca Raul. Antônio Carlos, eu imagino que você agora está tendo mais tempo para voar, né? Colocar a sua paixão. Mais tempo para voar, mais tempo para namorar, mais tempo um monte de coisa. Mais tempo para malhar, tem que cuidar da saúde, né? Estou malhando. Antônio Carlos, sobre aquilo que você falou da sua empresa hoje, que você vai propor para os seus filhos, eles tocarem negócio, profissionalizar, eles toparam, eles sabem disso, que você já falou isso com eles? Não. Estou curioso. Então... Calma, esse é um processo longo, né? Eu venho preparando esse passo há mais de 10 anos, né? Então, eu fiz vários cursos de sucessão familiar e entendi como é todo o processo, tanto os aspectos jurídicos como os aspectos organizacionais mesmo, né? Então, a gente sabe, e todo mundo diz, que um processo de sucessão, ele leva em torno de 10 anos. Não é da noite para o dia que você decide, meu filho vai assumir, não vai quebrar a empresa, né? Então, esse processo eu já estou tocando há uns 7 anos já, né? Quando os meus filhos formaram, a minha filha fez Direito na UFRJ, meu filho fez Engenharia de Produção na UFSC, lá em Florianópolis. Quando eles se formaram, porque eu sempre disse para eles o seguinte, o Supera, a minha empresa não é uma opção de vida para vocês. Vocês vão estudar, vão construir a carreira de vocês, né? Mesmo porque a empresa ainda não era um grande sucesso, então eu também não podia arriscar todo o futuro da família numa coisa que ainda não era completamente consolidada. Quando eles se formaram, a empresa já estava num momento muito bom. E aí eles foram para o mercado e a gente, logo que eles se formaram, a gente teve uma viagem em família, um final de ano. Eu falei, olha, o Supera pode ser uma possibilidade para vocês. Se vocês quiserem e tiver dentro do coração de vocês virem trabalhar aqui no Supera, a empresa está de portas abertas. Imediatamente os dois falaram, nós queremos, porque a gente ama o Supera, a gente viu nascer o Supera, nós somos os primeiros alunos do Supera, a gente quer. Eles vieram de livre, espontânea vontade,
zero pressão, aliás, eu tinha até uma pressãozinha para não vir, né? E eles vieram e aí eles estão construindo uma carreira comigo. Hoje a minha filha é vice-presidente, meu filho é diretor financeiro, eles já estão muito bons. Eu ainda tenho que dar alguns direcionamentos, que a experiência é muito maior do que eles têm, o conhecimento, essa coisa toda. Mas eles já estão quase que prontos já para assumir a empresa. Então, hoje eu fico tranquilo que, na minha falta, a empresa vai continuar seguindo o caminho dela e não vai ter nenhum solavanco. Vai ser muito legal. Então, esse é um processo complexo. E até quando fui fazer esses cursos, foi muito interessante, porque são empresas especializadas, né, que ministram esses cursos para as grandes famílias empreendedoras do país, né? E eles disseram o seguinte: olha, é difícil empreendedor, empresário, na tua idade, porque eu comecei isso aí ali, lá pelos 52, 53, na tua idade, estar preocupado e dando esses passos de sucessão. Porque falar em sucessão, de uma certa forma, é falar em finitude da vida, é falar em morte. E todos os empreendedores, eles fogem disso. Então, assim, a maior parte dos empresários não fala em sucessão, e se começa a falar tardiamente, lá com 70, 75, quando a corda está batendo, quando a água está batendo já no queixo, né? Ainda mais que as empresas familiares têm características definidas, né, em relação às outras, né? Isso pode cair em várias armadilhas. Exatamente. Então, eu comecei esse processo muito cedo, né? Então, é aquilo que eu estou sempre olhando um pouco lá na frente. Então, está sendo tranquilo agora isso. Legal. Aí é mais um aprendizado aí para todo mundo pensar, né, realmente no futuro, na sua sucessão. Antônio Carlos, a gente está chegando ao fim. Agora eu só quero saber se tem dinheiro na minha conta. Seu telefone lá, manda tanto, deposita tanto e pronto. E vamos em frente. Eu só olho os KPIs da empresa. Nome de money. Mas, viu, Antônio Carlos, a gente está chegando aqui ao final já e temos um papo aqui muito, muito legal. E você tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de passar mais aí para os nossos ouvintes? Eu acho que é um resumo disso tudo, que eu acho que é uma mensagem que eu poderia deixar para você que tem qualquer idade, desde que você tenha 70, 80 anos. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. E como é que você vai transformar seu sonho em realidade? Primeiro, você tem que sonhar. Segundo, você tem que acreditar no seu sonho, não pode deixar ninguém matar o seu sonho. Depois que você sonha, acredita no seu sonho, você tem que planejar como que você vai executar esse seu sonho. Depois que você planejou, você vai se preparar. Então, tem que saber isso, saber aquilo, se prepara, faz curso, estuda. Depois você vai executar, vai para ação. O maior problema é que as pessoas não partem para ação, né? A maior parte, o sonho morre quando vai começar a ação. Então, é um devaneio. Fica no devaneio. Então, o cara sonha, nem ele acredita no sonho dele, aí ele não planeja, não se prepara, não parte para ação, e depois, por último, é a resiliência, porque nada vem fácil. Uma vez, eu acho legal até trazer isso aqui. Vocês com certeza conhecem o Jacques Welch, né? Que foi o maior CEO da General Electric, lá foi uns 30 e poucos anos CEO da General Electric. General Electric chegou a ser a maior empresa do mundo, tinha 350 mil funcionários, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro que eu acho muito interessante, que se chama Paixão por Vencer. E nesse livro, ele trata das coisas das grandes organizações, é um livro muito interessante, interessantíssimo esse livro. Mas esse livro, ele traz duas coisinhas básicas, assim, para a gente, para os pequenos empreendedores. Ele diz o seguinte: é muito mais fácil administrar um negócio de 500 milhões de dólares ano do que administrar um negócio de 50 mil. Porque o negócio grande tem estrutura, tem capital, tem recurso, tem capital humano, tem o diretor, o supervisor, o gerente. O negócio pequeno, você vai fazer tudo. Você vai ser tudo. Então, é muito mais difícil. E outra coisa que ele fala muito interessante, que é o seguinte: todo novo negócio, seja grande ou seja pequeno, você vai gastar muito mais dinheiro, muito mais tempo e muito mais energia do que o seu bom senso recomenda e do que você planejou. Não tem como escapar disso. É verdade. É verdade. Com certeza. Então, esse é o recado final.
Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas uma coisa a vida é dos sonhadores, né? Esse é o ponto. A gente tem que sonhar mesmo. Todas as grandes mudanças, né? Tem que sonhar, tem que sonhar. E com esse papo de sonho, de ir para cima, de acreditar em você, que a gente vai encerrando hoje. Queria te agradecer muito, Antônio Carlos Perpétuo, pelo seu tempo, por você sair um pouquinho da sua zona aí, meio reclusa, e estar aqui com a gente, expor aqui as suas ideias e compartilhar a sua história de vida, né? Então, eu tenho certeza que tem muito aprendizado, muita coisa legal para a gente colocar em prática, né? Tá bom. E queria agradecer também o Rui, o Eduardo, que participaram desse papo com a gente. E lembrar, né, que o Nada de Pânico ele é formado por um grupo de profissionais sênior, né? Justamente com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência e mostrar que a idade não é um limite para você aprender, para você ensinar, para você trabalhar, mas principalmente para você ir atrás dos seus sonhos, né? Então aqui a gente termina hoje o nosso episódio. Se você está curtindo a gente, siga nas plataformas. A gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, temos o nosso site, o nadadepânico.com.br e o nosso LinkedIn, o Nada de Pânico, tá, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço e vamos grande abraço a todos. Valeu, gente, um abraço. Final, a vida é repleta de oportunidades. Um abraço. Tchau. Até mais, Perpétuo. Obrigado, hein?